Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem deste dia de Shabbat para as nossas vidas é longe da idolatria e junto a Hashem. Longe da idolatria e junto a Hashem. Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor possa falar conosco. O Senhor conhece aquilo que nós necessitamos ouvir. E eu peço a Ti humildemente, ajude-me a passar esta mensagem de acordo com o que o Senhor me ministrou, Pai. Que possa haver um entendimento de todos os Teus filhos. Que assim, Pai, como uma galinha junto aos seus pintinhos, o Senhor deseja guardar o Teu povo, proteger, estar juntos, trazer os Teus filhinhos para perto, Pai. Ajude-nos a ter a compreensão através da Tua Ruach, daquilo que o Senhor deseja falar conosco, voltarmos a Ti, Eterno, estarmos juntos do Senhor, da Tua presença, priorizando, Pai, primeiramente o Senhor em nosso coração. Fale conosco, Pai, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Bom, longe da idolatria e junto a Hashem. Nesta Parashá, Nitzavim encontram-se, nós temos uma importante reflexão sobre o cuidado que devemos ter para não termos ídolos em nós. E também para nos voltarmos a Hashem, estarmos juntos a Ele. Como Hashem te vê? Você já se perguntou isto? Será que você tem alegrado o coração dele? Será que Hashem, ele vê distinção entre aqueles que dizem servi-lo, aqueles que o servem de todo o coração, que o servem verdadeiramente de fato, e aqueles que pensam que o servem, mas na verdade servem a deuses que deuses não são? Com certeza o nosso Pai, ele vê sim distinção. Mas aonde eu e você, aonde nós nos encontramos hoje entre estes três grupos a qual nós citamos? Será que nós estamos juntos a Ele de fato, de todo o coração? Isso que nós vamos estar refletindo, sobre esta questão neste dia. Aonde estamos hoje em nosso relacionamento com o nosso Pai? Através de Yeshua. Aonde nós nos encontramos na nossa vida em relação a Ele? Qual a nossa proximidade do nosso Pai hoje? Yohanan capítulo 10, João capítulo 10, versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Yohanan, ainda em Yohanan capítulo 10, também João capítulo 10, versículos 2 a 5 diz: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós precisamos entender que sempre que podemos estudar as Escrituras, orar, louvar ao Senhor e não fazemos, nós deixamos passar a oportunidade, nós deixamos de ouvir Hashem, deixamos de ouvir Yeshua, Ruach HaKodesh, falar conosco. Quando sentimos ou ouvimos tal instrução e não fazemos, deixamos de nos tornar mais íntimos, de conhecer, de receber as revelações do Senhor, de estarmos familiarizados com a sua voz, podendo reconhecer a sua voz, sabendo como Hashem fala, como Yeshua fala e como a Ruach HaKodesh fala. Que todos façamos uma reflexão sobre como reagimos à voz, à instrução do bom pastor. Quando ele nos chama para conversar, quando ele nos chama para nos ouvir, quando ele nos chama para que nós o ouçamos. Será que nós temos conseguido ouvi-lo? Será que eu e você temos conseguido distinguir a voz do nosso Senhor, quando é Ele falando e quando não é Ele falando?
Como diz Yohanan João, capítulo 10, versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. O que está acontecendo hoje, irmãos, sobre toda a terra, trazendo angústias, aflições, ansiedades e preocupações sobre as pessoas, pode fazer nos afastar do nosso Senhor. E sem que percebamos. E nós, irmãos, não podemos permitir que nada, nenhum tipo de situação venha se interpor, estar entre o nosso relacionamento com o Senhor. Não podemos permitir que nada, nem ninguém, nenhuma situação venha esfriar o nosso coração, o nosso relacionamento com o nosso Pai através de Yeshua. Em Filipenses 4:6, Shaul nos disse para não andarmos ansiosos e nem se preocupássemos por coisa alguma, mas que nós tornássemos os nossos pedidos conhecidos a Hashem, pela oração e súplica e com ação de graças. É importante, irmãos, estarmos atentos para que a busca por sobrevivência, para cumprir com nossos dias aqui nesta terra, não nos afaste de Yeshua. Nós devemos sim ser pela vida, como aprendemos, mas a nossa prioridade deve ser sempre Hashem, pois somente nele nós teremos vida. Precisamos nos lembrar que se Hashem não estiver em primeiro lugar em nosso coração, seguindo Yeshua, porque alguma coisa está errada fora do lugar dentro de nós. Que todos nós possamos refletir sobre isso, porque é uma situação muito sensível que às vezes nós não percebemos. Nós podemos estar lutando por tantas coisas, nos esforçando para fazer e sobreviver e ser o melhor em todos os sentidos, nos preparando para todas as coisas a qual o Senhor tem falado conosco, mas nós podemos nos afastar buscando fazer apenas as coisas aqui desta terra. E quanto mais Hashem estiver longe, quanto mais ele estiver longe do posto que ele deve estar dentro de nós, que é o primeiro lugar, no topo do nosso coração, mais difíceis as coisas serão para nós. E o Senhor não tem isso para mim, para você. Pois nós podemos nos afastar de Hashem, mesmo servindo a Ele. Mesmo fazendo o que Ele confiou em nossas mãos, nós podemos vir a fazer tudo o que Ele confia a nós de forma mecânica, religiosa, se tornando apenas cumpridores da lei. Apenas pela obrigação de cumprir com um compromisso assumido através de uma palavra empenhada, e não porque já não tem mais o desejo, a alegria, o prazer de se fazer aquilo que foi confiado. Vejamos o que Yeshua disse em Matitiahu 6, 26 a 34. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que se vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Hashem veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena emuná. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Hashem e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, irmãos, não se preocupem com amanhã. Como diz, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal, é que diz.
As preocupações podem fazer com que eu e você percamos o prazer, a alegria de estar servindo, de buscar a presença do Senhor e de tê-lo em primeiro lugar no nosso coração. E estas preocupações que hoje podem estar ocupando a maior parte do nosso ser, ou até mesmo todo o nosso ser, o nosso coração, faz com que o coração que é extremamente corrupto, enganoso, se afaste do nosso Pai. Algo que, de acordo com o que nós lemos, que Yeshua disse, nos instruiu, não deveria estar acontecendo, não deve acontecer dentro de nós. E se for, irmãos, este o caso, nós precisamos urgentemente voltar, retornar, fazer uma techuvá. Nós temos muitas áreas onde nós precisamos ser tratados. Mas, irmãos, nós precisamos refletir, olhe para dentro de si e veja o que ocupa, o que mais ocupa o seu coração, seus pensamentos hoje. É servir a Hashem, é alegrá-lo, fazer a vontade dele, com alegria, com prazer, com amor. Ou não, reflita sobre isso. Que nós possamos correr, irmãos, em direção ao nosso Pai. E não sofrermos mais por questões que estão no futuro, sofrer por antecipação, trazendo, irmãos, prejuízos que podem se tornar irreversíveis sobre o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o espírito, o nosso espírito e o relacionamento com Hashem através de Yeshua. Nós não podemos permitir que estas questões, irmãos, ocupem o lugar de Hashem dentro de nós. Pois se isso estiver acontecendo, irmãos, nós teremos, como já foi dito, com um problema. Fazendo com que o nosso coração se desvie, buscando soluções de diversas formas, longe das instruções que o Senhor tem para nós, longe das soluções que Ele tem para trazer para mim e para você, em nossas mãos. Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 17, diz, no entanto, caso o seu coração se desvie e vocês se recusem a ouvir, se afastem e se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam. Vejam, irmãos, reparem na ordem, na sequência dos acontecimentos. Atitudes como estas faz com que nós deixemos de ouvi-lo, e ao deixarmos de ouvi-lo, nós nos afastamos. E ao nos afastarmos, nós nos prostramos a outros deuses, e, consequentemente, passa-se a servi-los. Entendam, reparem na sequência de como acontecem as coisas. E como eu disse, é sutil. E o resultado de atos como este, irmãos, quando deixamos de ouvir, seguir e nos afastamos do nosso Rosh, Yeshua, está no verso seguinte, Deuteronômio, Devarim 30, 18. Eu anuncio hoje que com certeza perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse, atravessando Iarden. Irmãos, a grande maioria das pessoas tem uma grande dificuldade de seguir um Elohim que não podem ver, não agora, neste corpo, e sem ter um coração puro. Por isso buscam alternativas naquilo que podem ver. Reparem hoje, irmãos, que tudo hoje é visual. E assim estão sendo as pessoas raptadas, sequestradas por terem caído em redes que entraram através de janelas que abriram. E assim, imagens, notícias, visões, após visões e notícias e imagens, as pessoas vão caindo, vão mergulhando e vão ficando presas em nós que não conseguem mais desatar. Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, 13 a 16, na versão do Stern, 14 a 17 nas outras versões, diz: no entanto, não é somente com vocês que faço essa aliança e este juramento. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje diante de Adonai seu Elohim, e também com que não estão aqui, com os que não estão aqui hoje, para saberem que vivemos
na terra do Egito e passamos pelas nações que vocês atravessaram e viram suas coisas detestáveis e seus ídolos, prestem atenção, irmãos, seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro que havia entre elas. Portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste hoje de Adonai, seu Elohim, e sirva aos deuses dessas nações. Que não haja em seu meio pessoas que carreguem, preste atenção, irmãos, carreguem uma raiz desse tipo de veneno e amargura. Irmãos, o Senhor diz para que nós não sejamos idólatras, não venhamos adorar madeira, pedra, prata e ouro. Irmãos, prestem atenção como termina o versículo, dizendo, para que nós não tenhamos, irmãos, uma raiz de veneno, carregar raiz de veneno e amargura, porque não consegue ouvir ao Senhor, passa-se a adorar, se afasta dele, passa-se a adorar a deuses que deuses não são, e como resultado, irmãos, carregam uma raiz de veneno e amargura. Os irmãos repararam que a aliança, como nós lemos, não foi feita apenas com que estavam presentes naquele momento, mas também com os que viriam posteriormente. Portanto, conosco que nos encontramos aqui hoje. Reparem também os irmãos como se dá o afastamento de Hashem e como consequência deste afastamento de estar servindo outros deuses, como foi dito, as raízes de amargura e o veneno que brota dentro do coração da pessoa. Prestem atenção. É muito sério, irmãos, é muito sutil e mascarada essa situação. Nós devemos constantemente analisar o nosso coração, colocando diante dele, diante do nosso Pai, para não sermos enganados. Pois como nós lemos, irmãos, em Erudim Messiânicos em Hebreus, se esforçarmos pela manutenção da Shalom, não permitirmos que alguma raiz de amargura brote, cause problemas, irmãos, e venha contaminar a muitas pessoas, venha causar dificuldades. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um dado importante que vai nos ajudar a compreender como toda a terra está e como nós devemos ter o cuidado, a atenção para não cairmos na mesma situação de servir a outros deuses. Criaram, irmãos, uma forma muito sutil e perspicaz de fazer com que as pessoas, através dessas portas, os olhos, pudessem se tornar idólatras, se tornando emocionalmente muito dependentes de coisas como nós lemos a madeira, a pedra, a prata e o ouro. Eu peço a atenção dos irmãos, essa é uma matéria que fala sobre a matéria-prima que vem dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. A vida humana está cercada de objetos automatizados que, para funcionar melhor, precisam de substâncias específicas nem sempre fáceis de encontrar na natureza. O desenvolvimento da sociedade pode ser refletido em nossa tecnologia, atualmente fortemente representada por equipamentos eletroeletrônicos. Em todos os setores da sociedade, a automação dos processos se torna cada vez mais frequentes, tornando nossas vidas mais fáceis, nos fazendo economizar tempo com tarefas mais simples. É o que é dito, não é? É o que é vendido. Teoricamente, o tempo economizado pode então ser usado para se ter mais lazer ou investir na melhoria de qualidade de vida das pessoas. Na prática, porém, testemunhamos uma sociedade cada vez mais ocupada em gerar mais recursos para alimentar o grande consumo, cada vez mais acentuado e causado, sobretudo, pela necessidade de pessoas possuírem cada vez mais equipamentos eletrônicos. A tecnologia de automação está cada vez mais presente em setores da sociedade moderna que antes não se via. Há muitos saíram dos computadores para os nossos celulares, aparelhos de multimídia como rádios, televisões, videogames
e tantos outros, e chegaram com muita força nos automóveis, eletrodomésticos e, com isso, equipamentos eletrônicos que surgem quase que diariamente, prometendo solucionar os problemas mais diversos da humanidade. Os recursos naturais para a fabricação desses equipamentos são limitados às condições do nosso planeta, e não há outra solução para o futuro senão o reaproveitamento de resíduos, o que promete fazer do setor de reciclagem em geral uma condição para a vida humana nesta Terra. Prestem atenção, irmãos, vocês vão entender. No mundo inteiro, o percentual de resíduos sólidos eletrônicos é o que mais aumenta, com uma taxa de crescimento anual oscilando entre 3% a 5%. Entre os principais motivos, temos o crescimento econômico dos países e o fato de que a vida útil dos produtos está cada vez menor, impulsionada, entre outras coisas, pelo desenvolvimento rápido de tecnologia moderna. Para se ter uma ideia, até o ano de 2005, presta atenção, lá em 2005 ainda, irmãos, a maioria das pessoas ficava com um aparelho de celular por cerca de 2 anos. No final de 2013, nós estamos falando, irmãos, de 2013. Esse tempo se reduziu para alguns meses. É claro que existem exceções, nós sabemos. Agora, vejam isso, irmãos. O ouro é um excelente condutor elétrico e essencial em equipamentos que precisam de boa condução de dados. Todos os anos, os fabricantes de smartphones, laptops, tablets e PCs utilizam cerca de 320 toneladas de ouro, 8% da produção mundial, e 7.500 toneladas de prata para a sua produção. Para se ter uma ideia, a partir de 40 telefones celulares, nós estamos falando de celulares antigos, podem ser recuperados a mesma quantidade de ouro que 1 tonelada de minério. Placas de circuito impresso de computadores podem conter até 200 gramas de ouro. Quanto mais veículos híbridos que estão sendo produzidos agora em grande escala, veículos, carros, automóveis híbridos, elétricos e com motor e movido também a eletricidade, mais são necessários materiais como cobalto, platina e terras raras, neodímio, lantânio e outros 14 metais e óxidos deste grupo. Irmãos, após ler esta matéria, eu fiquei refletindo na quantidade. O Senhor falou para nós não adorarmos ídolos de madeira, pedra, deixou essa instrução para as pessoas. Prata e ouro. E eu fiquei refletindo na quantidade de ídolos que existem hoje sobre a terra, de diversos tamanhos e peso. E como isto deve estar, irmãos, diante de Hashem. Irmãos, é muito sério. Como disse lá atrás, uma forma muito sutil e perspicaz foi criada para que as pessoas tivessem uma dependência. Irmãos, se nós fizéssemos um teste, eu desafio você a fazer esse teste. É claro, existem pessoas que trabalham, hoje se tornou uma forma de trabalho. Mas se você não estiver trabalhando com o seu aparelho, seja celular, computador, enfim, se você não estiver trabalhando, deixe de lado, desligue tudo que hoje se pode colocar numa tomada. E veja o quanto tempo você vai aguentar sem pensar neste aparelho, que, por exemplo, vou pegar aqui, que cabe no seu bolso. Se você parar para analisar quantas pessoas hoje estão se prostrando, se você pensar na quantidade de aparelhos que uma pessoa tem em sua casa, se ela for amontoando um em cima do outro, ela não vai ficar muito alto. E para olhar para eles, ela vai ter que se prostrar. Para pegar apenas um celular, você precisa as pessoas, como elas olham hoje para o celular. Elas se prostram. As pessoas têm se prostrado sem perceber. Têm tido uma dependência da sua vida de prata e ouro. Prata e ouro. E o Senhor deixou para nós. Não, ninguém que não haja no seu meio, homem, mulher, família, tribo, que se prostrem a prata ou ouro.
Então, irmãos, essa é uma reflexão que nós devemos ter. O quanto nós dependemos dessas questões, o quanto nós conseguimos passar, será que nós conseguimos passar um dia com tudo absolutamente desligado, que se diz eletrônico, que tenha uma tela para nós olharmos? E aí nós vamos ver o quanto, aonde está o Senhor dentro de nós. Em que posição o Senhor está dentro do nosso coração? Ou estas coisas? E assim, irmãos, todas essas questões têm se tornado deuses na vida das pessoas. E as pessoas têm se tornado porque as Escrituras dizem que nós somos deuses. E quando alguma vontade, alguma questão, algum desejo não é realizado exatamente do desejo que as pessoas querem, dão à luz a mais veneno e amargura, como nós lemos, por estarem apartadas do Senhor, por estarem longe, irmãos, longe daquele que as pode curar e libertar. Se tornaram capazes de ouvi-lo por desejarem tanto ver. Como diz 1 Kéfa, capítulo 1, versículos 18 e 19, vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado, foi passado, irmãos, presta atenção. Estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não consistiu em algo perecível, como prata e ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como de um cordeiro sem defeito ou mancha. E em meio a uma nação, irmãos, doente, a população das pessoas estão, irmãos, doentes. Em meio a tudo isso, estamos nós, que assumimos um compromisso com o Senhor, que um dia dissemos sim para Ele. E nós devemos cuidar, irmãos, para nós não sermos contaminados desta forma. Para que o amor não se esfrie dentro de nós. Pergunte a você aonde está o primeiro amor. Quantas pessoas, irmãos, já não sente mais o seu coração aquecer de amor? Quantos maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, irmãs, primos, sobrinhos, tios, avós, netos, não sentem mais o prazer de estar um com o outro, não se alegram mais. Tudo que vão fazer ou de estar junto, se fizerem, fazem por uma obrigação ou porque assumiram um compromisso. Mas nós devemos fazer, irmãos, tudo que nós vamos fazer deve ser com amor, é o que diz as Escrituras. Nós podemos ser as melhores, ter as melhores atitudes, o melhor comportamento, mas se não houver amor, irmãos, é tudo em vão. E nós não podemos permitir que o nosso amor se esfrie, que nós venhamos nos distanciar do nosso Pai e assim nos distanciemos das pessoas a qual o Senhor chamou para nós estarmos juntos. Você possa refletir, e se você estiver nessa condição, devolva hoje o seu coração a Hashem. Volte-se para Ele, porque Ele procura um coração. Entregue o seu coração a Ele. E Isaías 55, 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que o ímpio abandone seu caminho e a pessoa má seus pensamentos. Retorne para Adonai, que terá misericórdia dele. Retorne para o nosso Elohim, pois ele perdoa de fato. Segundo Kéfa, irmãos, capítulo 2, versículo 2. Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra, para que por meio dele cresçam para a libertação. Para nós fecharmos, irmãos, que todos tenhamos entendimento do que o Senhor está nos dizendo hoje. Que nós precisamos voltar a retornar a Ele. Retornar a Ele, irmãos. E reacender a chama que ardia em nós no início, aonde nós nos deleitávamos. Nós nos deleitávamos, irmãos, literalmente, com cada revelação, com cada ensino do Senhor. Você se lembra disso? Quando você sentiu o desejo de conhecer mais o Senhor, de aprender a verdade, de estar mais próximo dEle? Você se lembra?
ainda arde no seu coração, no seu peito, esse amor, esse deleite. Era um deleite, lembra-se disto? Estar servindo a Ele. Como você o serve hoje? Reflitam sobre isso, irmãos. Devarim capítulo 30, versículos 1 e 2. Quando chegar o tempo em que todas essas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição que eu apresentei a vocês, e vocês estiverem entre as nações a qual Adonai, o Elohim de vocês, os tiverem conduzido, então, por fim, começarão a pensar sobre o que sucedeu a vocês, e vocês voltarão para Adonai, seu Elohim, e prestarão atenção ao que ele disser. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês fazer hoje, vocês, seus filhos, com todo o coração e todo o ser. Irmãos, nós precisamos deixar as coisas. Será que nós vamos precisar deixar as coisas chegarem numa situação extrema para que a gente venha se voltar ao Senhor e colocar Ele na posição que Ele deve estar no nosso coração? Reflita como, irmãos, como nós servimos ao Senhor. Porque, irmãos, eu fiquei pensando muito sobre isso essas últimas semanas. Quando o Senhor me trouxe essa mensagem. Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Eu tenho questões que vêm sobre a minha vida que me afligem. E eu sei que se eu te agradar, o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Mas eu não posso servir ao Senhor porque o Senhor vai suprir as minhas necessidades. O Senhor vai me amparar, vai me socorrer. Não, eu preciso servir o Senhor porque eu desejo servir o Senhor, porque eu quero estar perto do Senhor, porque eu quero ter um relacionamento com o Senhor. É o que diz a palavra, irmãos. Buscai primeiro o reino dos céus, busque primeiro a Hashem. Ele diz para que nós não venhamos nos preocupar com as questões desta terra. Embora nós temos questões que nos envolvem desta terra, mas entenda o que nós devemos fazer. O nosso coração deve estar voltado em agradá-lo, porque nós queremos estar com Ele. Você que tem um relacionamento com uma pessoa, seja de amizade ou de casamento, quando você deseja estar próximo daquela pessoa, você sente prazer, é agradável para você, você quer estar com a pessoa. Será que nós sentimos esse desejo, essa vontade com o Senhor? Pai, eu quero estar com o Senhor. Eu venho servir a Ti porque eu quero estar em Tua presença. Porque o que eu quero é o Senhor. Não o que o Senhor pode fazer por mim, não o que o Senhor pode me dar. Não o socorro que o Senhor pode trazer sobre a minha vida. Então, entendam os irmãos. Ele só quer que eu e você tenhamos um coração sincero a Ele, voltado para Ele. E o demais Ele vai cuidar. Então, esta palavra vem para nós, para que nós não venhamos ser enganados pelo nosso próprio coração, pela nossa mente. Porque, irmãos, como eu disse, eu fiquei refletindo muito. Nós podemos nos esforçar, fazer o nosso melhor, mesmo orando, irmãos, pedindo direção ao Senhor. Mesmo orando, pedindo direção ao Senhor. Nós podemos estar fazendo as coisas apenas do nosso jeito, priorizando as coisas desta terra primeiro, que tanto nos preocupam, tanto nos afligem. Mas se nós descansarmos no Senhor, colocando Ele verdadeiramente em primeiro lugar no nosso coração, irmãos, as soluções virão em nossas mãos. Virão até nós. Ele vai dar a instrução para mim, para você, do que fazer. Que a Ruach HaKodesh, irmãos, possa abrir os nossos olhos, remover toda venda, camadas e cortinas de engano e mentiras, para que nós possamos ver, irmãos, o que Hashem está apresentando para cada um neste dia. Ele está apresentando para mim e para você a sua presença, a presença dele de uma forma, prestem atenção, de uma forma a qual nenhum de nós jamais experimentou. Se voltando, retornando, entregando a Ele todo o nosso coração. Ele deseja te revelar a mim e a você de uma forma que eu e você ainda não conhecemos. Mas nós precisamos entregar todo o nosso coração a Ele, não apenas uma parte. Vejam os irmãos a promessa que Hashem fez a todo aquele que tiver como prioridade o relacionamento com Ele e a sua presença. Presta atenção.
Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, 7-9. Adonai, seu Elohim, colocará todas essas maldições sobre seus inimigos, e também sobre os que os odiaram e perseguiram. Vocês voltarão e prestarão atenção ao que Adonai disser e obedecerão a todas as suas mitzvot que eu dou hoje a vocês. Então Adonai, seu Elohim, dará a vocês mais que o suficiente em tudo o que resolverem fazer. O fruto do seu corpo, o fruto do seu gado e o fruto da sua terra. Tudo isso prosperará, pois Adonai se alegrará outra vez em fazer o bem a vocês, como ele se alegrou com seus antepassados. Os irmãos entendem o que o Senhor tem para mim, para você? Eu e você não precisamos ficar, irmãos, sofrendo, trazendo sobre as nossas vidas dores, até mesmo doenças, por estas questões, a qual o Senhor já falou. Mas nós devemos ter Ele em primeiro lugar. É isso que o nosso Pai tem para o seu povo, é isso que Ele tem para nós. Que nenhum de nós, irmãos, venhamos também ousar a dizer que é muito difícil cumprir com esta palavra, com o que o Senhor tem trago para nós, como está nos versículos 11 e 14 de Devarim. Não está difícil, irmãos. O Senhor deixou, olha, não diga a você que, quem vai até o céu para trazer a palavra? Quem vai além do mar para trazer até mim? Não. Nós temos recebido, irmãos, essa palavra, como diz, como está escrito na paraxá dessa semana, está na nossa boca, no nosso coração. Reflita o que mais ocupa o seu coração e a sua boca, as suas palavras. Nós temos uma escolha, irmãos, diante de nós, de cumprir essa palavra ou não, de tê-la em nosso coração ou não. Hoje é colocado diante de nós como cada um de nós pretendemos viver daqui para frente. Porque o Senhor, irmãos, eu tomei essa palavra para mim. O Senhor, eu sei que Ele quer nos suprir. Eu sei que Ele quer nos abençoar. Eu sei que Ele quer cuidar de nós. Como eu comecei a ler, é como se eu visse quando a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas e protege, irmãos, diante das calamidades que estão aí sobre a terra. Eu vejo o Senhor querendo fazer isso. Trazer o seu povo para perto. Mas eu e você precisamos tomar a ação de retornarmos ao Senhor. De retornarmos ao Senhor. E que todos nós tenhamos forças, irmãos, para cumprir com aquilo que Ele tem colocado para nós, que não é difícil. Está escrito. Não é difícil. Basta nós queremos. Beshemeshur HaMashiach, que assim seja, assim seja. No pôr do sol da próxima atividade para nós, no pôr do sol da próxima segunda-feira, dia 6/9/2021, no nosso calendário, nós teremos a celebração de Yom Teruah. No decorrer do serviço, nós ouviremos o som do shofar, em cumprimento do mandamento para Yom Teruah. O som do shofar, ao penetrar o nosso coração, nos conecta com Hashem através de Yeshua, o Rei do Universo, que nos alerta para o dia do Senhor que está próximo e nos convoca ao arrependimento. Que todos possam se esforçar para participar de mais este marco solene deixado pelo nosso Pai através de Yeshua sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu elevo diante do Senhor as nossas vidas, Pai, colocando diante de nós, diante do Senhor, cada um dos desafios que nós passamos, que os meus irmãos enfrentam, Pai. As fraquezas, as aflições, as angústias, as ansiedades, as inseguranças, Pai. Com tudo o que há de vir, com o futuro, o que há de ser, o que devemos fazer, o que devemos deixar de fazer. Somente o Senhor sabe, Pai. Pai, eu peço a Ti, ajude os meus irmãos a colocarem, Pai, a apresentarem os seus corações diante do Senhor. Pai, diante de uma palavra que vem para evidenciar, identificar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando, para que, Hashem, nós possamos viver aquilo que o Senhor tem falado constantemente conosco, que vai cuidar de nós, que tem todo o suprimento, todo o socorro sobre as nossas vidas.
Nos ajude, Pai, a priorizarmos o Senhor, a termos verdadeiramente o Senhor em nosso coração em primeiro lugar. Nos ajude, Pai, a vencer essas questões, Pai, de prata, de ouro, de telas, Hashem, que vem e contamina as pessoas. Que nós não venhamos nos afastar do Senhor, Pai, que esta raiz, nós não venhamos ser pessoas que carreguem raízes venenosas de amargura, contaminando pessoas, Pai, causando problemas, mas que nós sejamos aqueles que sejam já usados pelo Senhor para trazer cura, para trazer libertação. Mas, Pai, eu apresento o coração dos meus irmãos que carecem de uma cura, que carecem de uma libertação. Fortalece os meus irmãos que eles tenham coragem, Pai, de dar um passo em direção ao Senhor. E não deixe que os meus irmãos sejam enganados e confundidos, Pai, com nada e nem ninguém. Que eles aprendam, se esforcem, Pai, para aprender a ouvir o Senhor falar, saber como o Senhor fala, como Yeshua fala, como Aruach HaKodesh fala. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos ajude, Pai, nós carecemos do Senhor. Que assim seja. Shabbat Shalom. Que o Senhor possa ter falado com vocês aí, como falou comigo. Falou muito, né? Deuses estes que os nossos pais não conheceram. Tecnologia. Avraham, Isaac e Yaakov, eles não usavam celular, não usavam essas mídias sociais. Eles não conheceram esses deuses. Tudo que a gente coloca na tomada, ele ganha uma vida. Ele ganha uma vida. Ele drena energia. Ele consome não só energia elétrica. Ele consome a nossa energia. Ele consome a nossa esperança. Que você possa ter entendimento, saber o que é isto. Muitas pessoas na Terra, muitas pessoas, acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação. E eu digo a vocês, a Terra inteira já foi arrebatada por essa tecnologia. Pelo mal. Que você possa ter entendimento do que eu estou falando. O Senhor deseja, com todo o poder que Ele tem, Ele deseja que nós possamos escolher, nos apartarmos de tudo aquilo que nos separa dEle. Não para que Ele seja maior ou melhor, nós não temos como fazer com que Hashem seja maior ou melhor, mas para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Eu tenho decidido, junto com a minha esposa, a investir melhor o nosso tempo, ouvindo a palavra do Senhor. As pessoas foram treinadas e têm necessidade de receber mensagens. Muitas delas colocam o celular num lugar estratégico até, para saber se alguém durante a noite vai mandar alguma mensagem para ela. Ansiedade tem consumido as pessoas para saber o que está sendo dito. As Escrituras Sagradas está cheio de mensagens do Senhor para a nossa vida. Mas quantas pessoas têm se interessado em receber as mensagens das Escrituras na sua vida? Quantas? Você possa avaliar a sua própria vida. Eu estou avaliando a minha. E estou me empenhando para investir melhor o meu tempo. Ouvindo as mensagens que o Senhor tem para mim, através das Escrituras Sagradas. Que o Senhor possa falar com vocês, cada um de vocês. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.